Bom dia, sétimo ano. Na aula de hoje a gente vai trabalhar o capítulo 11, que é o reino fúngico. Bora lá? Um novo reino para espécies antigas. Antes da gente falar do reino fúngico, a gente tem que dar uma ênfase para quais são os organismos que fazem parte desse reino. São os fungos, como o próprio nome já fala. Os fungos, eles são muito diversificados. Existem vários tipos de fungos no nosso meio ambiente. Existem espécies que são importantes agentes decompositores, existem espécies que são importantes para alimentação, existem algumas espécies que fazem o processo de decomposição e aí, por consequência, eles promovem a degradação da matéria orgânica. Então, existem diversos tipos. Não é à toa que uma das características desse organismo é que eles são uni- e pluricelulares, e que eles são organismos que podem ser tanto de uma célula só ou de várias células. Os fungos, portanto, são organismos que são unipluricelulares e são heterótrofos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento. Eles não são capazes de fazer processos de produção de alimento, eles precisam consumir outro alimento. Quando a gente aborda a respeito da estrutura do corpo de um fungo, a gente tem que levar algumas observações em consideração. Como a gente viu, esse reino ele apresenta indivíduos tanto que possuem apenas uma célula, como indivíduos que possuem várias células. Então, inicialmente, como representante unicelular, como aquele indivíduo que possui apenas uma célula, o mais característico apresentamos o Saccharomyces cerevisiae, conhecido como fermento de padaria. As leveduras. A categoria a qual esse fungo pertence realiza um processo de fermentação e é por isso que são muito utilizados na produção de pães, de vinhos, de cerveja. Além disso, podem ser fonte de proteína, sendo muitas vezes consumido como suplementos alimentares. Já quando a gente vai falar dos fungos pluricelulares, eles são filamentosos, ou seja, eles são constituídos por um conjunto de filamentos. E esse conjunto de filamentos é chamado de hifas. Além dessas hifas, ele também é formado por uma trama que é chamada de micélio. E por último aparecem os fungos como um corpo de frutificação, cuja formação estrutural se dá pela compactação dessas várias hifas. A gente vai ver algumas imagens a seguir. Olha aqui o corpo de frutificação. Aqui a gente tem as hifas. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui a gente tem as hifas, tá vendo? Essas hifas aqui são essas partes aqui de dentro do corpo de frutificação. E aqui a gente tem a estrutura reprodutiva, que é toda essa parte aqui de cima. As pontinhas são chamadas de estruturas produtoras de esporos. E toda a sua composição é chamada de micélio. Bom, então agora a gente vai falar um pouco sobre a nutrição, a reprodução desses fungos. Como é que ocorre a nutrição desses fungos? Como sabemos, os fungos eles são heterótrofos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento. Eles usam uma grande variedade de fontes de alimento, desde a matéria orgânica, que são aqueles fungos decompositores que eu falei no início da aula, de animais mortos, de plantas e até de organismos vivos. A relação desses organismos vivos pode ser tanto mutualista quanto parasitária. Nesse último caso, a parasitária, quando o fungo invade, ataca determinado organismo vivo, ele pode ocorrer alguma incidência de doença. Mas como se dá a alimentação do fungo, afinal? Como ele ingere o seu alimento? Bom, na verdade, o fungo ele não é capaz de realizar o processo de ingestão do alimento.
igual a gente faz, mastigar e fazer esse processo de quebra do alimento, ingerir. Ele digere seu alimento fora do seu próprio organismo. O micelo, que é aquela parte que eu falei para vocês anteriormente, aquela parte externa do corpo frutificado, ele possui poderosas substâncias que são denominadas enzimas digestivas. O que essas enzimas vão fazer? Elas vão digerir o alimento que se virá de fonte de energia para o fungo, após a digestão realizada externamente no fungo. Sobre a reprodução dos fungos, os fungos eles podem se reproduzir tanto de maneira assexuada quanto de forma sexuada. Como é que ocorre a reprodução na forma sexuada dos fungos? Bom, os fungos eles vão se reproduzir assexuadamente da seguinte forma. Eles vão fazer esse processo assexuado por brotamento, por fragmentação, da seguinte forma. Por brotamento, que também é chamado de gemulação ou gemiparidade, o que vai acontecer? O fungo unicelular, ele surge através de uma nova célula, ou seja, um broto daquele fungo inicial, uma gêmula. Já em fungos que são multicelulares, tem mais de uma célula, eles se reproduzem por fragmentação, quando a reprodução é assexuada. Isso ocorre quando o micélio, que é o conjunto das hifas, ela se fraciona em pedaços, se quebra em pedaços, e cada um desses pedaços surge um novo fungo. Olha a imagem. A imagem é uma reprodução sexuada por brotamento, uma gemulação, onde a gente tem a célula-mãe, aqui representada, e aí ocorre a formação de um broto, gerando a célula-filha. Já a reprodução sexuada dos fungos é um tipo de reprodução onde os fungos apresentam hifas diferentes pelo sinal positivo e negativo. Com isso, essas hifas dos fungos do tipo de fungo positivo, elas se unem com as do tipo de fungo, com as hifas do tipo de fungo negativo, e vai provocar a união dos núcleos de ambas as células dessas hifas. No final do processo dessa reprodução sexuada, surgirão duas células reprodutoras, que são os zigotos, que darão origem aos novos fungos. Vamos ver na imagem abaixo como é que funciona isso. Olha só a imagem. Na imagem a gente pode perceber que a gente tem uma hifa negativa e uma hifa positiva. E elas entram em contato. Há então a formação da célula zigoto. E essa célula zigoto é capaz, de se desenvolver para um novo fungo. E assim ocorre a reprodução do tipo sexuada dos fungos. Bom, já que a gente falou um pouco sobre as características principais dos fungos, falamos sobre como eles fazem o processo de nutrição, o processo de reprodução, como é que é formado o corpo de um fungo e quais são os tipos diversos de fungos que podem existir de forma bem geral. A gente também cabe falar quais são as doenças que são causadas pelos fungos. Bom, as enfermidades causadas pelos fungos recebem o nome de micose, entre as quais podemos mencionar a caspa, o pé de atleta, a frieira, o sapinho. Algumas vezes os fungos são oportunistas e eles aproveitam a fragilidade do nosso organismo quando a gente tem outra doença e acaba ficando mais debilitado, mais fraquinho. Eles se aproveitam desse momento em que a gente está fraquinho para cometer uma doença fúngica. Uma doença que a gente pode mencionar é a famosa candidíase, também chamado de sapinho ou moniliase. A
candidíase ela é uma infecção causada por qualquer tipo de fungo lá do gênero Cândida. Existem mais de 10 espécies desses fungos, sendo que a mais comum a afetar os seres humanos é a Candidíase albicans, que pode aparecer devido a alguns fatores, como o uso prolongado de antibióticos, né? A gravidez e até a diabetes pode provocar candidíase. Para prevenir a candidíase, é importante usar preservativo nas relações sexuais, evitar de abusar de tecidos sintéticos ou ficar muito tempo com trajes de banhos úmidos. Quando a gente vai trabalhar, quando vocês vão para a escola, vocês botam a calça jeans, às vezes muito apertada, principalmente as meninas, e aí essa calça jeans muito apertada, quando você passa a manhã inteira com essa calça jeans, às vezes até o dia inteiro com essa calça jeans, o que vai acontecer? Você torna um ambiente muito propício para a proliferação de fungos. Então, evitar esse tipo de coisa. Quando for num banho, não fica muito tempo com a roupa de banho molhada, porque faz mal. Uma forma, né, de prevenir uma profilaxia para a candidíase. Para prevenir o aparecimento e o reaparecimento da Candida albicans, ter cuidados com a higiene pessoal é indispensável. Como tratar essa doença? Ela pode ser feita com a administração de medicamentos antifúngicos de ação local ou, se o médico julgar necessário, via oral. Outra doença é o pé de ou frieira. O pé de atleta ou frieira é uma micose que ataca os homens e as mulheres e provoca um imenso desconforto nos pés e nas unhas. As unhas ficam quebradiças. Essa doença é assim denominada devido à umidade produzida nos pés dos atletas durante a prática do esporte. O fungo, responsável por essa enfermidade recebe o nome de Tinea pedis. Para prevenir, deve-se evitar usar meias úmidas, calçar sapatos sem secar bem os pés, além de não caminhar descalço em lugares passíveis de contaminação, como vestuários, como saunas. Como é que trata, tia frieira? O tratamento ele pode ser feito com a administração de medicamentos antifúngicos de ação local, como pomadas, loções, e o médico também pode passar um remédio se ele achar necessário. Outra doença é a dermatite seborreia ou a famosa caspa. Caspa também é causada por fungo e é uma descamação da pele que provoca coceira, vermelhidão no couro cabeludo e a queda do cabelo. A caspa é causada pelo fungo chamado de Pityrosporum ovale. Está relacionada à inflamação, que pode ter relação com o estresse e com a alimentação. Para prevenir a caspa, é importante higienizar bem o couro cabeludo, lavar preferencialmente em dias alternados, não passar uma semana inteira sem lavar o cabelo. Fazer os movimentos quando você for lavar o cabelo de fricção suave e não dormir com o cabelo molhado, nem amarrar o cabelo, Esperar para prender o cabelo só depois que ele secar. O tratamento requer o acompanhamento de um dermatologista que vai prescrever alguns shampoos e loções, para acabar aí com esse problema da caspa. Como atividade para casa, fica a página 154 e 155 do livro, tá bom? A nossa correção eu também vou disponibilizar aqui depois que acabar a data de entrega da atividade. Abraços, até lá!